Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo. Neste vídeo vamos falar sobre o quê? Banlist. Sabia que este é o assunto que mais engaja no canal? A propósito, você já é inscrito no canal? Poxa amigo, se inscreve, tô aqui na luta para conseguir atingir os 1000 inscritos. Faz essa força aí, dá um like e bora pro vídeo. Vamos lá. Banlist, tecnicamente não é a primeira banlist que nós temos no Silver Age, porque a gente já começou com uma, mas essa é aquela que ocorre depois de um ProQuest. Na verdade, a gente ainda está no curso do ProQuest, mas agora estamos na temporada dentro desse evento em que vai ser feito no formato do Classic Constructed. Tudo bem, inclusive tem aqui uma informação bem legal que a gente estava discutindo ontem no Grupo Nacional, onde se falou que o Brasil foi o segundo país que mais trouxe novos players na temporada passada. Foi uma coisa sensacional. Inclusive isso eu acredito, né, que tenha refletido na quantidade de ProQuests que a gente teve aqui no Brasil, está tendo, né? 31, salvo engano, foi a quantidade também a segunda maior do planeta. Ok, mas e a banlist, Felipe? Tá, vamos lá, vamos se concentrar. Foi anunciado ontem, então, que esse banlist ele foi feito em duas etapas, né? A primeira só com o Silver Age, que foi no dia de ontem, no dia 3, no dia 2, hoje é 3 de madrugada, e depois vai ter uma no CC mais adiante para não atrapalhar a temporada competitiva do ProQuest. Tá bem, e o que você teve de novidade? Nós tivemos dois blocos, tá? O primeiro bloco foi centrado naquelas cartas que foram realmente banidas, e o segundo bloco foi aquele referente às cartas que foram desbanidas, que foram, assim, uma informação tão importante quanto a do primeiro bloco. Tá, e o que você tem a dizer? Cara, nem parece uma banlist isso aqui, parece Ban Briar, né? Que não por acaso era o deck que eu usava. Então assim, eu vou dizer a banlist de acordo com o meu próprio deck, fica até mais fácil. Depois a gente vai para a imagem, vou fazer dos dois, é claro, né? Mas olha só, aqui ó, Briar, meu deck, e aí já separei aqui as três cartas que foram banidas do deck dela. Essa daqui, a Burn Up Shock, essa outra, que é uma máquina Lightning Press, e até esse equipamento aqui, que tecnicamente vai ser um buff de 2, né? O Braces of Belief, né? Então, também deu ruim. A gente tem outras cartas que também a gente vai conversar. E, assim, cara, esse é o deck que eu sempre gostei de jogar demais. Ela tava muito forte? Tava. Precisava dos ban? Precisava. Talvez não a todos, mas precisava sim. E aí eu sabendo que provavelmente ela ia ser banida pelo voto popular, eu fiz um outro deck que era o outro personagem que eu jogava, que era quem? Era o menino Caio, que também sofreu aqui com o ban da nossa querida sereia, da Sirens, em todas as suas cores. Tem build do Caio que não usava só a vermelha, tá? Usava também a amarela, já que a amarela é 5, e aí pela habilidade do Caio, caso ela seja descartada, virava 6. Então o Caio tinha esse descarte, ganhava um de vida, era bom demais, mas os meus dois decks aqui foram totalmente nefados. E como a Briar sofreu essa redução aí de poder, pode ser que pelo voto popular não seja mais ela quem vai embora. Eu aposto agora que quem vão banir temporariamente, suspender ali e colocar no banco de reservas vai ser quem? O Caio. Então vou ficar sem deck. Ah, isso é um problema? Cara, não, né? Porque assim, gastei... Eu já tinha esses decks, mas isso aqui custa o quê? R$ 120, 130? Então, ok, né? Beleza. Não é um prejuízo tão significativo assim, eu faço outro deck e vou me divertir igual. Tá bem, mas quais foram as cartas então banidas? A gente tem aqui, a primeira como eu já tinha conversado, né? As três aqui da Briar no canto esquerdo aqui. Eu não sei se eu tô falando no canto esquerdo aí tá espelhado, mas... O braço que dá o buff de mais 2, tinha uma tech da Briar que eu usava, que era muito boa, que era com o Overload. Tá até aqui, inclusive, no meu deck. O Overload ele não foi banido, mas o Braces of Belief era muito bom também nesse sentido, tá? E também o Braces ele conseguia tirar a situação negativa de uma outra carta da Briar, que era justamente a Flourish. Então vamos conversar rapidamente sobre as duas para vocês verem como realmente faz sentido, tá? Esse banimento também do braço, embora eu não quisesse, mas faz. Vê só, você está nessa situação daqui, ó. Você tem o Overload, onde ele vai dizer o quê? Ele tem Dominate, tá? Se irritar, ele tem Go Again. E aí ele custa 0, bate 3. Aí você usa o braço que eu nem sei onde está mais, está em algum lugar aqui. E o braço vai te dar o mais 2, porque vai mostrar uma carta ali vermelha, muito provavelmente. Então,
você vai ter uns 5 Dominate aqui, já é bom demais. Só que a Briar é cheia dos buffs, né? Dos buffs. Então vamos imaginar que você está com o Overload no arsenal, ou está com buff no arsenal. Vamos para a situação perfeita. Você está com mais outros 3 buffs, um buff no arsenal e o Overload. Tá? Então essa é a situação máxima. Então você dá um buff para 3, outro para 3, outro para 3, mais outro para 3, ou seja, 12 de buff. Aí você estoura o braço, né? Mais 2 de buff, você tem, portanto, 14. Aí você joga o Overload, você fazia o pit stack disso, né? Contra a partida de Guardião e tal. E aí você dava 17 Dominate. Era essa a tech que eu usava para poder passar dos decks fadiga, né? Quando já estava ali os equipamentos destruídos e tal. Então o braço também vem nesse sentido para tentar diminuir o banimento dele, né? Essa situação. E o Flourish, essa carta aqui que não foi banida, mas também tem uma situação meio complicada, que ela dizia assim: a próxima vez que o seu ataque for buffado, né, tiver o buff, ao invés de você dar mais 1, mais 2, enfim, você vai dar aquilo mais 3, né? Isso daqui é a condição dela. E aí, às vezes, você tinha isso aqui e não conseguia dar buff no ataque que você ia dar. Então, essa daqui não buffava em nada, porque ela pede para que você tenha um buff para que depois dele dê o mais 3 em cima do buff que você acabou de cumprir aquela condição. Então, se você não tinha buff, essa carta morria na sua mão, então você atacava com a arma. E aí o braço ele também fazia essa correção. Ele dava mais 2, então era um buff que você tinha a qualquer momento. E aí usava essa daqui, que era a única carta amarela do deck, duas, né? Duas cópias dela, e conseguia dar o mais 5 no caso, né? Acabava que corrigia o erro dessa daqui, que é muito boa porque é terra, porque ela vai blocar 3 ou não attack action, né? Então ela serve também nesse propósito, por isso que ela estava aqui. Cara, essa daqui eu acho que eu não preciso nem falar, né? Assim, quando tá no late game, a pessoa sabe que você tá com a Lightning Press na mão ou no arsenal, ela tem que ficar dando overblock o tempo inteiro. E aí você não consegue recuperar o tempo do jogo. Então, assim, a Lightning Press, ela é rara, né? Então, foi um erro. Desde que eu vi em Tales, né? Que eu jogo desde há muito tempo, eu vi, cara, essa carta custando 0 na Briar muito boa. Mas na época a Briar não era o melhor Runeblade, né? Então tinha melhores opções. De modo que era muito boa, mas ok, dentro de um CC, até mesmo dentro de um como é, até esqueci o nome, o Blitz, dentro do Blitz, que era muito comum na época. Mas agora nesse formato daqui, isso fica muito quebrado, até porque o jogo é muito rápido. Então, dito isso tudo, embora tenha sofrido bastante, eu acho que foi de bom tom, sem dúvida alguma, o Lightning Press e o braço do mais 2. O Burn Up Shock, cara, o que aconteceram duas coisas diferentes. E eu concordo também com o banimento dele, tá? Que seria o quê? O primeiro ponto, justamente você tem uma carta 0 para 5, muito fácil de ser implementada, né? Então, você dá 1 de arcano e deixa igual a bomba da Dash IO, né? Que você vai fazer o quê? Você vai fazer com que o próximo ataque que irritar, inclusive o de arma, porque ele fala ataque, ele não fala Attack Action Card, então até a arma aqui fica muito forte, então força a pessoa a ter que usar aquele equipamento que bloca mais 2 se for uma arma que estiver batendo, então ele já perde ali um equipamento chave ali, o que vai me deixar mais adiante muito bem posicionado para usar o Overload, percebe? E ele vai ter que blocar naquele turno dele, se ele for um agro, ele acaba perdendo a mão toda, ou então ele vai levar esses 5, né? Um arcano mais 4, uma carta 0 para 5 muito boa num personagem que é agro. Então realmente isso aqui não faz muito sentido, mas também tem outras propriedades essa carta, né? Ela é uma carta de Lightning, então você consegue fazer diversas fusões e torna a carta ainda mais forte. Ele tem esse elemento. Ela também é instant no sentido de que você pode dar um arcano no turno do seu oponente. Então o oponente está com 1 de vida e aí ele ataca com toda a mão dele e morreu. Né? Você está com essa carta aqui na mão, você espera ele fazer tudo que tem para fazer e no final você usa o Burn Up Shock. Na verdade você só vai usar o choque, né? Que é instantânea, dá um arcano e ganha a partida. Então também tinha essa situação que acontecia com certa frequência, porque mesmo se a pessoa não estivesse com 1 de vida, tivesse com 2 de vida ou até 3 de vida, e aí atacasse com tudo e você bloqueasse uma carta só, você poderia ter 2 choques na mão e ainda poderia ter aquela Defense Reaction que dá um arcano na volta também, sabe? Então,
É muito perigoso essas cartas que tem essa situação de também dar arcano no turno do oponente como instantânea, não sendo um mago, não é? Porque você tem situações como essa, a pessoa não pode ficar com pouca vida, porque tem essa situação em que ele pode morrer, ou então tem que ficar segurando uma carta na mão. É complicado, bem complicado. E ainda por cima, ela é um block 3 e é uma action também da outra parte dela, né? Então assim, com o embodiment, ela é um block 4, cara. Então ela é perfeita, ela bloca 4, ela ataca para 5, ela gera um arcano no turno do oponente, ela é lightning para fusão. Inclusive, como ela é lightning, ela vai ativar a arma dela, que vai ser 2 go again, ao invés de 1 e nada. Ela tem múltiplas funções, sabe? Então, dito isso tudo, ficou meio evidente que essa carta tinha que ser banida. Né? Tem várias cartas, não é por acaso que ela estava super tier S nesse formato no Sage. Porque, você viu, eu só coloquei aqui 3 cartas para explicar um pouquinho e vocês puderam entender o quão forte era esse deck, né? Ainda, você tem substitutos, só que ele vai ficar ainda muito jogável. Lembrando que vai vir o deck dela no capítulo 3, então assim, não acho que ela vai perder a força, tá? Muito pelo contrário também não, mas que ela vai se manter muito competitiva. Dando sequência, você tem outras cartas significativas aqui, como a Aether Spindle, é assim que se fala? Me corrijam. Que é uma carta que tem um opt muito grande. Né? Primeiro, você tem um dano arcano elevado. Tá bem, e fora isso, você tem o opt que vai ser muito... uma situação muito impactante nesse formato de jogo para o Kano. Não por acaso vocês se recordam, né, que a final, salvo engano, do primeiro Silver Age, que foi aquele que aconteceu no Worlds Premiere, foi uma Mirror de Kano. Falei Kayle, talvez, não sei, me confundi. Uma Mirror de Kano, então assim, essa carta foi mais pensada, pensando na situação em que poderia agora desbalancear para o lado do Kano. Então, para tentar deixar a situação menos muito impactante aqui por parte do Kano, que poderia tomar o lugar então da Briar, resolveram dar esse banimento. Eu achei até interessante, porque assim, a Briar é um personagem muito mais simples de se jogar. O Kano, por outro lado, é mais complicado. Então, de repente, em grandes torneios, a gente poderia ver situações em que essa carta daqui fosse a carta, né, mais importante dentro do formato competitivo, porque as pessoas com Kano realmente têm que ter uma skill muito elevada. Nesses torneios você vai ter esse tipo de player e eles iriam acabar farmando boa parte desses eventos. Então essa daqui também acabou saindo por enquanto. Temos a Steelblade Shunt. Aqui eu acho bem interessante porque ela vai mexer um pouquinho com a dinâmica dos personagens mais fadiga, como a Dory, que também estava bem forte. Tava até um deck interessante de se jogar, onde você tinha diversas defense reactions, e essa daqui seria uma delas, onde você também tinha essa questão de não poder atacar com a arma, porque senão você levava um de dano. E aí ficava muito complicado, você ataca, ele defende tudo, e aí você vai dar um vacilo ali, ataca com a arma também, ou às vezes é o que tem, e você ainda leva um de dano, mesmo o cara bloqueando tudo, não levando nada, e você ainda leva um de dano. Né? Então assim, eu entendo, aí eles têm métricas, né? Eles vão fazer ali, rodar diversos programas, tentar entender quais são as cartas mais desbalanceadas, e aí eu imagino, né, que nessa curva eles tenham identificado que de fato essa carta faz uma diferença tremenda. Beleza, o que mais? Aqui no meu outro deck, vamos lá para o Kayle, que acho que até já comentei, né, da situação em que ela se torna muito forte. Então, a Sirens é uma carta que vai bater 2. Vai bater 2 não, ele custa 2, ou seja, está na curva de custo do Kayle, né, que geralmente quer fazer o quê? Tem duas azuis, aí você faz o quê? Você bate 6 go again com o wind up, né, da vida. É um wind up? Ah, não sei. Aquele que bate 6, escata uma carta, custa 2. Aí você bate com a garra, 3 go again. Aí você vai ter 2 recursos se você pediu 2 cartas azuis. E você vai depois dar os 6. E, enfim, você consegue ter esse tipo de play. Ou então, você tem diversas outras situações que é onde ela funciona mesmo, né? Que é o que? Você bloca 2, aí quando ela sai você vai ganhar 1 de vida, você descarta ela de forma aleatória, ganha 1 de vida também. Ou seja, é meio que parecido com a situação em que você descarta a carta que eu até me esqueci agora, que também é genérica, mas é magética, que você ganha um action point. Aquela pirata lá, que quando você tem esse descarte tem esse efeito.
ou na situação também em que, como o Massacre, que você descarta, ganha um recurso, não, dá um Intimidate, ou seja, cartas em que, caso ela é posta, nesse caso aqui não é nenhum descarte, caso ela é posta de algum lugar para o Grave, ela vai ganhar aqui 1 de vida, é muito forte para o Kaio. E como essa carta aqui não entra no CC para ele, por conta do Blood Rush, porque ele se importa muito mais nessa situação do CC, com cartas que tenham a questão de ser bruto para poder ganhar o buff do Blood Rush. Mas como aqui você não vai ter Blood Rush porque não se pode ter magésticas, então ela funciona muito, cara. Essas questões de você ter esses ganhos, como é o caso das Sirens, é muito forte. Então, não por acaso, né, como eu mencionei há pouco, também rodava a versão dela amarela, tá? Porque ela é muito forte mesmo no Kaio. Compreendo que esse ban foi legítimo, foi interessante mesmo, foi razoável, então estou de acordo aqui, tá? Pena que, veja, foram 2, 4, 5, 6 cartas e 4 me afetaram, mas é a vida, né? Quem manda escolher decks fortes? Na verdade eu escolhi porque eu gosto dos personagens, né? E calhou de serem os 2 mais fortes da situação. E agora a gente vem pro segundo bloco, cara. O segundo bloco que são das cartas que foram desbanidas. E aqui a gente começa a ter uma outra problemática. Pois bem, o primeiro ponto é o amuleto de gelo, né? Ele vai fazer com que realmente você possa ter uma Iyslander mais jogável, com situações de você dar mais Frostbites, ela é uma instantânea. Minto, ela é um item que você consegue usar como instantânea se tiver no seu arsenal pela habilidade da Iyslander, então vai dar certo em alguns contextos, vai atrapalhar muito o seu oponente no turno dele, é um disrupt bem interessante. Então ela vem aqui para fortalecer essa situação e para tentar frear um pouco os agros, né? Porque assim, você tem a Briar que vai continuar muito jogável. Você vai ter o Fai que não sofreu nenhum tipo de restrição e que poderia vir a substituir a Briar como agro do formato. Então, como a Briar, não tanto o Fai que roda mais azuis, até às vezes a Dash, né? Enfim, poderíamos também pensar nesse cenário, mas poderia ter essa situação de, tudo bem, a gente nerfou a Briar, mas ainda não é o suficiente para os outros heróis agro. Então a gente coloca aqui uma carta que vai atrapalhar bastante essa questão de curva de recursos com o amuleto e a gente tenta balancear de forma indireta o formato, né? Nerfando os demais agros a partir da adição dessa carta por parte da Iyslander e tendo esse contender aqui. Vamos ver como é que vai se comportar, não tenho uma opinião muito formada a respeito disso. O Rake the Embers é uma carta muito forte que vai fazer então a criação, né, de vários Ashwings ali para você conseguir bater com os dragõezinhos. Dragõezinhos não, né? Ashwing é dragão? Não sei. Enfim, com aquele bichinho ali para ficar batendo ali com a Dromai. A Dromai conseguiu fazer algum resultado, eu me lembro quando saiu o formato gráfico pizza ali dos vencedores dos ProQuest, eu vi que ela tinha uma participação tímida, mas tinha. E aí eu imagino que com essa carta, com essa edição, ela apareça muito mais no formato. Não tenho muita opinião formada, tá? É uma carta muito boa, é um 0 para... Não é um 0, né? Ela custa 1. É uma carta 1 que vai gerar esses 3... Não sei dizer. Eu espero realmente ver no metagame como é que isso vai se comportar. A carta desbanida que eu acredito que teve mais barulho, né, foi justamente mais uma Defense Reaction disponíveis aqui para os heróis de terra. E quem é herói de terra? É a Briar também, não é? Então você deixou mais jogável uma Verdance, mais jogável um Florian, que realmente esses dois eu não vi muitos players jogar. O Terra é válido, não é? Não tenho certeza. Mas também serviria para ele. Mas a Briar, mais uma vez, você tira de um lado e coloca de outro. Né? Então você colocou essa Defense Reaction que ela vai blocar 4 em muitos contextos, porque a Briar também roda bastante carta, não tanto quanto os outros dois, mas roda uma quantidade razoável de cartas de terra. Então vai conseguir fazer o Decompose. Então você percebe que você tem diversas cartas na Briar que vão defender muito, vão blocar muito. Você tem a Sigil of Suffering, que é a clássica de 5 de valor, ou seja, é um arcano e bloca 4 em muitos contextos. Você vai ter essa agora também disponível, que você provavelmente vai blocar 4 com Decompose. Você vai ter também a outra que, se você tiver Runescent, você consegue blocar 4 e não paga o custo, se eu não estou enganado.
E outras situações, ainda umas outras defense reactions. Eu, salvo engano, tem mais uma, não tenho certeza. Mas enfim, você tem muitas opções aqui de block 4 para ela. Sem contar, é claro, né, como eu já falei para você, que você tem a possibilidade, com a habilidade dela, de você criar um embodiment. E nessa situação que você cria um embodiment, você vai ter as suas non-attack actions blocando 4 e blocando 3 mais 1, no caso, né, quando ela for 3, 2 mais 1, 3 também aqui nesse contexto. Então você vai colocar mais cartas que blocam 3 non-attack action para você poder ter esse efeito, né? Claro, desde que eu consiga ter irritado ou gerado um dano ali no meu turno. Tá bem, então assim, a gente pode deixar de ter uma Briar agro ou não, porque tem cartas substitutas ali também com esse banimento, para ter uma Briar fadiga. Totalmente possível, tá? Totalmente possível. Eu não joguei ainda, não deu tempo, mas é algo que está no meu radar aqui para de repente experimentar. Afinal de contas, essa Defense Reaction é forte demais. Enfim, essas foram as minhas impressões a respeito dos banimentos. Tiveram vários aqui interessantes e alguns unbans também bem relevantes. E vamos ver como é que isso se comporta durante essa leva aí até o próximo banimento, a nosso próximo anúncio, que vai demorar um pouquinho. Gostou do vídeo? Curte, se inscreve e te vejo no próximo vídeo. Valeu!